Léo Lara chamando agora com uma nova reportagem. Janete foi casada por 25 anos com Odair. Ela não aguentava mais a violência dentro de casa e optou pela separação. Isso já aconteceu faz 2 anos. Mas o homem nunca se conformou. A Janete passou a morar com os pais e nos últimos tempos dava total atenção ao pai, porque o pai sofreu um AVC e precisava de cuidados especiais. Depois de várias ameaças, Odair decidiu invadir a casa da ex armado. O pai de Janete chegou a ouvir os gritos de socorro da filha, mas não pôde fazer nada. Já a mãe viu tudo e ela vai falar agora com o Cidade Alerta. Após atacar a ex-mulher, Odair fugiu. Janete tinha 2 medidas protetivas contra o ex. Ela também tinha um aplicativo, que é aquele botão de pânico para avisar a guarda municipal. Neste caso, em Sorocaba, caso Odair se aproximasse. Mas nesse dia, ela não conseguiu alcançar o botão, ela não conseguiu acionar o dispositivo. Ela morreu 1 dia depois de ser internada. Odair, veja o que aconteceu com ele. A mãe que presenciou a filha ser morta pelo companheiro. O que ele fez, sangrar ela na minha frente. Odair pulou o muro para invadir a casa da mulher com quem viveu por 25 anos. Janete foi morta na frente do pai acamado, que nada pôde fazer para impedir a tragédia. As 2 primeiras facadas foram dadas na sala, com meu pai vendo, sem ele poder gritar, sem ele poder se mexer. Só que ele tem noção das coisas. Ele tem noção, ele escuta, ele sabe tudo. Na fuga, Odair deu ainda mais uma demonstração de crueldade. Minha mãe entrou para socorrer a minha irmã e ele pegou e saiu. Nisso, ele pegou e apontou a faca para minha mãe e falou que ela seria a próxima. Janete tinha uma medida protetiva desde 2023. Ele já havia pego faca para tentar matar minha irmã. A minha irmã tentou se separar dele, mas assim, a minha irmã sempre lutou sozinha porque ele não gostava de trabalhar. Então, ela sempre teve uma vida muito difícil, ela sempre lutou muito. Sustentava um agressor. Sim. A própria vítima cansou de revelar tudo o que o ex-marido era capaz. A família está agora revirando todas as mensagens que a Janete enviava em busca de provas contra Odair. E vocês se depararam com esse áudio importante, em que ela relata exatamente como ele agia. Isso. É uma denúncia grave que nada foi feito. Exato. Vamos escutar. Oi, Kátia. É perseguição, Kátia. Tem dia que eu pego ele tá dentro do ônibus, aí ele desce no terminalzinho, só que ele não fala nada porque desce um monte de gente no ônibus. Fica rondando. Sim. Não é pra ele passar aqui na rua de casa, ele passa bem no horário que eu tenho que pegar o ônibus. Tá difícil, mas olha, ele vai parar. Porque agora, cada vez que ele mexer comigo agora, que ele ameaçar agora, eu vou abrir um BO, até ele preso. Chega, cansei. Não deu tempo da sua irmã ver esse agressor preso. Não. Uma família inteira refém do medo e com receio da impunidade. Na A família inteira tem medo dele na rua. Sim, ele ameaçava eu, ameaçou minha família de morte, minha mãe. Jogou 2 vezes o carro em cima de mim. Janete Rodrigues Moreira tinha 47 anos. Por mais de 2 décadas, se dedicou ao casamento com Odair, apesar dos conselhos da família. Lá no velório, uma amiga dela falou assim, a Janete falou que ela achava que para ela ter paz é só quando ela morresse. Juntos, Janete e Odair tiveram uma única filha, hoje com 22 anos. A jovem também já ficou na mira do pai. Tanta violência fez Janete conseguir na justiça 2 medidas protetivas desde a separação há quase 2 anos. E ele pulou o muro, invadiu lá a casa da minha irmã e ele estava com a medida protetiva em mãos. E ele rasgou essa medida protetiva. Ele debochou da lei.
Ele debochou da lei. Ele levou medida protetiva para deixar bem claro que ele não cumpre. Sim. Gotino, a Janete tinha uma rotina extremamente difícil. Depois de trabalhar o dia inteiro como auxiliar de limpeza, ao chegar em casa, ela precisava cuidar do pai, que é acamado, um idoso. No momento do ataque, ele estava em outro cômodo e ouvia os gritos de socorro da filha, sem nada a fazer. Afinal de contas, ele não conseguia sair da cama para proteger a filha. É mais um traumatizado nessa história. As duas primeiras facadas foram dadas na sala, com meu pai vendo, sem ele poder gritar, sem ele poder se mexer. Só que ele tem noção das coisas. Ele tem noção, ele escuta, ele sabe tudo o que estava acontecendo. Ele sabia tudo o que estava acontecendo, tanto é que ele ficou muito agitado depois que aconteceu. E daí ele saiu, a minha irmã correu, o portão estava cadeado, ela não conseguiu abrir, os vizinhos gritaram, minha mãe correu lá, mas minha mãe também não conseguiu entrar. Ele terminou na frente da minha mãe. E minha mãe gritando para ele parar, minha irmã gritando para ele parar. E ele só parou porque minha mãe conseguiu abrir o cadeado e entrar. E ao cruzar pela ex-sogra depois de cometer o crime, ele ainda apontou a faca para ela, ameaçando a sua mãe. A minha mãe, ele ameaçou minha mãe e falou assim: a próxima é você. A mãe de Janete mora na casa ao lado, em Sorocaba, interior de São Paulo. Mas não teve tempo nem condições de enfrentar a fúria do ex-genro. O que ele fez, sangrar ela na minha frente. Ela presenciou a cena. Ela tentou entrar na casa. Teve dificuldade por conta do cadeado que não conseguia abrir. Chegou, ela estava trancada em casa por medo dele, né? E por isso a dificuldade até de acessar a casa, enquanto ele pulou pelo muro dos fundos. Ele invadiu a casa. Isso, invadiu. Pegou ela de traição. Porque ele não tinha Já coragem armado, de ele pegar já homem. foi. Ele tinha Já coragem foi de com pegar a mulher. faca, ele foi com tudo planejado já. Odair José dos Santos, de 47 anos, está preso por feminicídio. E se fosse a forma de, abrir uma medida protetiva e o mau caráter fosse preso, evitaria essa situação. E não esperar acontecer para daí ele ser preso. Ele solto é um perigo. Sim, sim, é um perigo. Ele não pode ser solto, ele não pode. Não pode e não vai. Ainda bem. Os nossos sentimentos a essa família, né?